Olá, amigos, bem-vindos a esse nosso novo encontro, onde nós vamos continuar a falar sobre tarô egípcio. Inicialmente, é interessante sempre lembrar o que vem a ser um homem trimembrado. O homem trimembrado, ele é dito trimembrado porque ele possui nele três naturezas distintas, diferentes e que precisam conviver e se relacionar harmonicamente entre si. Ele tem uma natureza racional, onde prevalece o espírito, tem uma natureza emocional, ditada pela alma, e tem uma natureza física ou material, onde o corpo desempenha o papel principal. Teoricamente, essas três características, elas deveriam se relacionar de forma harmônica, de forma equilibrada, mas isso normalmente não é o que acontece. O que nós vemos é um confronto frequente, se não dizer quase que constante, entre o racional e o emocional, e resultando quase sempre num dano para o físico. É como se, como analogamente ao que acontece num jogo de futebol, por exemplo, depois de disputada uma partida, o campo fica todo esburacado. Então, o corpo humano é que vai ficar esburacado, cheio de problemas depois desses conflitos entre o racional e o emocional. Então, o que acontece é que o intelecto ele assume uma posição dominante de alguns tempos para cá, com o desenvolvimento da tecnologia, com a Revolução Industrial, com uma série de melhorias, entre aspas, que a humanidade foi incorporando ao seu estilo de vida, o intelecto passou a ser o grande transgressor das leis universais. Transgressor das leis universais por quê? Aqueles que assistiram às aulas presenciais já devem ter me ouvido contar aquela discussão entre dois monges que debatiam sobre a onipotência divina. Um era ferrenho defensor dessa onipotência, dizendo que o Deus poderia fazer tudo. Havia nada que estivesse fora do seu alcance. Já o outro não era bem, o negócio não é bem assim, tem coisas que não podem ser feitas. Aí discutiram, apresentaram argumentos teológicos, argumentos filosóficos, horas e horas de discussão, até que, em determinado momento, o monge que defendia a onipotência divina chegou para o outro e disse assim: bom, faz o seguinte, então me diz alguma coisa que Deus não possa fazer. Aí o outro não titubeou. Ele disse: olha, Deus não pode fazer o 3 de paus ganhar do ás. O que ele queria dizer com isso? Que existem regras. Regras impostas num jogo e que mesmo que esteja jogando aquele que criou o jogo, ele não pode modificar as regras de um jogo em andamento, a não ser que ele queira construir um jogo totalmente novo. Aquele jogo já não é mais aquele. As regras mudaram, acabou o jogo e começa um jogo novo. Então ele busca um exemplo claro disso, que na vida real, uma coisa muito simples, é o que acontece, por exemplo, mesmo nesse caso do jogo, o que o homem criou para poder transgredir as regras naturais de um jogo de cartas? Criou o Coringa. O que é o Coringa? O Coringa é um grande transgressor. Ele subverte a ordem das cartas. O Coringa vale mais do que qualquer outra carta. Então, e esse procedimento é muito comum em todas as áreas do conhecimento humano e todas as áreas da vida humana. Né? O homem
cria desvios pelos quais ele consegue percorrer diversos caminhos digamos assim, o conforto de saber que existe uma regra que permite ele fazer isso, mas na realidade ele sabe lá no fundo que ele está modificando uma regra natural da natureza. É uma lei natural que está sendo transgredida. Então, nesse confronto entre razão e emoção, o que se tem observado é que o intelecto, o domínio do intelecto, vai fazendo com que a sensibilidade das pessoas seja sufocada pela racionalidade. E quando você chega a esse ponto, o que vai acontecendo? Você vai substituindo a fé pela demonstração. Quer dizer, tudo precisa de prova. Nada mais é aceito por aquilo que é. Precisa de uma prova. Mas quando eu estou falando aqui, quando eu falo em fé, não estou falando daquela fé religiosa, daquela fé que cega, que obedece a todos os dogmas impostos pela religião, pelo simples fato de eu me dizer pertencente àquela religião. Não é essa fé. A fé que eu estou falando aqui é uma fé muito mais simples. Nesse tipo de fé, é uma mera substituição de palavras. Eu substituo eu acredito por eu sei. É o saber em lugar da crença. Então, o que acontece é que o homem não reconhece mais a verdade. Porque o reconhecimento da verdade é o que é? É um mergulho nas profundezas do inconsciente que armazena todo o conhecimento que está lá disponível para nós acessarmos. Então, quando você vai lá buscar esse conhecimento, uma série de fichas caem fazendo a interligação entre vários e várias informações que estão lá presentes, e uma informação nova chega e é aquela chave, é a ficha que cai e uma nova verdade aparece para você. E você reconhece essa verdade pelo simples fato de que ela, para você, aquilo é uma verdade. Você sabe que aquilo é verdade. Você não há uma explicação para isso. Você reconhece a verdade. Você não precisa de prova. Então, a frase que se aplica aqui é: a verdade ela é reconhecida quando ela se apresenta a nós. Ela não precisa de nenhuma prova. Uma pergunta que merece ser respondida é essa que está aí na tela. Por que eu preciso de um oráculo? Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir um dos vídeos anteriores sobre os pontos do Enneagrama devem estar lembrados quando o ser vai transitar por um ambiente que não é o seu, ele entra no corpo, aqui para poder transitar na Terra. Analogamente, quando nós, seres humanos, vamos ter que fazer movimentos num ambiente que não é o nosso ambiente natural, por exemplo, um mergulhador, um bombeiro que precisa se proteger do fogo, um astronauta que precisa de roupas espaciais, ele precisa usar esses aparatos semelhantes a um corpo como o nosso corpo físico, e para poder se desempenhar das suas tarefas nesses ambientes, vamos chamar entre aspas de hostis, nos quais ele vai ter que transitar. O que acontece normalmente é que o homem, fica limitado pelo aparato, que é pesado, e fica limitado também pelo meio ambiente, que não é favorável, não é um meio ambiente que ele está acostumado a operar. Pode ter menos gravidade, pode ser um ambiente muito quente, a água oferece resistência, tudo isso afeta. Então, ele não é capaz de desenvolver
toda a sua destreza, tudo aquilo que ele tem armazenado e para o qual foi treinado, porque as condições ambientais e as condições da ferramenta, do aparato que ele está usando, não vão permitir. Então, nós temos então um ser limitado. Então, por que eu preciso de um oráculo? Nós não somos capazes de lidar com quantidades de informações disponíveis no universo. Porque o nosso aparelho processador, o corpo humano, o nosso cérebro, tudo aquilo que compõe o nosso corpo humano, ele oferece resistências e não permite que toda aquela capacidade, todo aquele potencial que nós temos armazenado dentro de nós seja manifestado livremente. É a mesma coisa que acontece com o mergulhador que está com o escafandro. Ele sabe fazer, mas os movimentos são lentos, os movimentos são pesados, o tempo para fazer as tarefas é maior, então eu preciso ter a duração dele naquele ambiente também é limitada. Então, e tudo isso afeta esse. Então, o que ele precisa para poder lidar com isso? Ele vai precisar de uma bengala. Uma bengala que é um instrumento de apoio, um catalisador e que fixa, facilita o processo de garimpo de informações, evita que momentos de inspiração sejam perdidos. Quem nunca, vocês conhecem, devem conhecer pessoas que têm o hábito, aliás, bastante saudável, de dormir com um caderninho na mesa de cabeceira e um lápis. Porque os sonhos, quando vêm, muitas vezes, quando você acorda, você não lembra dos sonhos. Ou então, se lembra naquele momento imediato, você rapidamente se esquece deles. Então, há pessoas que gostam de anotar no seu caderninho do lado, durante a noite, quando acordam, os sonhos que tiveram para poder depois se analisarem e chegarem a algumas conclusões sobre eles. Então, isso não acontece só nos sonhos, isso acontece também na nossa vida. Quantas vezes a gente está no meio de uma coisa qualquer, vem uma ideia na tua cabeça e você, poxa, essa ideia é boa. Quando você vai pegar, ela simplesmente desapareceu. Desapareceu e você não consegue mais recuperar. Aí você tem que esperar novamente. Se forçar também não adianta. Se forçar vai ser pior ainda, porque milhares de coisas vão aparecer e você não vai conseguir lembrar especificamente daquela. Então, você tem que esperar, ela vai acabar aparecendo de novo. As condições vão se refazer e ela vai aparecer de novo. Aí você, se for uma pessoa esperta, vai anotar direitinho para não perder aquela oportunidade. Né? Então, o que vai acontecer com a gente? A gente fica pasmo, a gente fica embevecido com os oráculos, com os tarôs, com os búzios, com todas as leituras de mão, etc. Tudo, a gente fica achando que esses instrumentos são poderosos, são surpreendentes, né? Mas isso é porque nós somos seres limitados. Então, aquele oráculo, ele é uma ferramenta que vai permitir que a gente ancore uma energia, ancore uma memória, ancore um conhecimento que chega para nós em determinado momento. E que você consegue, de alguma forma, acelerar esse processo de entendimento daquilo através do oráculo. Então, são recursos mnemônicos, são substitutos da sabedoria do universo. Porque há pessoas, e nós temos conhecimento de pessoas, vocês devem ter, que não precisam de tarô, não precisam de varinha de marmelo, não precisam de nada disso para descobrir as coisas, para ter contato com as informações, para ter contato com a realidade direto. Ela não precisa disso, porque ela tem uma manifestação maior desses dons, dessas qualidades, desses conhecimentos que estão dentro de nós. Elas conseguem manifestar de uma forma mais forte, de uma forma mais aparente, todos esses manifestações. E não precisam, na maioria dos casos, esses seres não precisam
de bengalas para fazer esse tipo de abordagem. Esses instrumentos, esses oráculos, também têm uma outra função muito importante, que é estabelecer uma ponte entre os seres humanos, estabelecer uma ponte entre os interlocutores, especialmente no caso de uma leitura que está sendo feita. Quando duas pessoas se sentam em torno de uma mesa para fazer uma leitura, por exemplo, de tarô, o que acontece é que elas se concentram, elas focam simultaneamente nas cartas do tarô. E aqui eu gostaria de frisar muito bem esta questão do foco naquilo que está sendo feito, no foco da presença naquele momento e no interesse naquilo da tarefa que está sendo desempenhada. Na hora que as pessoas se concentram simultaneamente, focalizadas nas cartas do tarô, nos arcanos do tarô, se surge uma linguagem do inconsciente que é capaz de comunicar essas duas pessoas, comunicar as partes sutis das naturezas humanas. Então olhando uma imagem simbólica, isso vai promover uma interpretação, porque existe uma conexão entre as pessoas que estão fazendo a leitura. Agora, é importante essa linguagem comum para que ela possa ser estabelecida e a situação configurada seja entendida por todos. É preciso, em primeiro lugar, que haja o consentimento prévio e concreto e certo para que aquela leitura seja feita. Sem o consentimento, é como se o eu superior da pessoa bloqueasse as leituras. Dificilmente você vai conseguir fazer uma leitura correta. A outra coisa importante é a presença naquilo que está sendo feito, o foco na leitura por parte de todo mundo envolvido, das pessoas envolvidas. Porque eu mesmo já tive muita dificuldade em fazer algumas leituras de enneagrama, porque a pessoa concordou, estava de acordo que o enneagrama fosse aberto, que o enneagrama fosse lido, mas ela estava com tantos problemas na cabeça, a cabeça estava tão cheia de pensamentos do dia a dia, pensamentos sobre problemas dos quais ela estava envolvida, que dificilmente a concentração para aquela leitura poderia ser feita com sucesso. Então, quando não há essa conexão, é como se as duas pessoas estivessem em momentos diferentes, em agoras diferentes, em realidades diferentes. Não há uma leitura possível. A leitura que poderia ser feita seria uma leitura puramente técnica, baseada apenas no que os arcanos significam, mas a parte intuitiva, a parte decorrente dessa linguagem inconsciente que tem que fluir entre as pessoas, ela não existiria. E ela não existiu nesses casos em que eu tive a dificuldade de ler. Então, é importante que isso seja bem claro. E outro aspecto também, isso não se dá apenas por parte do leitor, do consultante, do consulente, não gosto dessa palavra, mas daquela pessoa que está sendo lida do tarô, mas também de quem está lendo. Porque ele também tem que estar com a cabeça fria, tem que estar calmo, tem que estar tranquilo. De preferência, ele deve fazer uma meditação antes, um relaxamento, para poder estar com a cabeça bastante aberta e tranquila e clareza mental suficiente para poder deixar entrar essa linguagem inconsciente que tem que ser estabelecida entre as pessoas. É interessante sempre mesclar conhecimentos de várias fontes, de várias origens, para mostrar que o conhecimento é um só. Embora existam vários caminhos, a origem do conhecimento é uma só. Então eu queria mostrar para vocês como é que se situa o oráculo na árvore da vida. Vocês vejam aqui, por essa figura, que
as sefiras envolvidas são Netzach e Hod. Netzach é regida por Vênus e Hod é regida por Mercúrio. Então, se nós olharmos primeiro ao lado do oráculo propriamente dito, você vê que Hod é uma esfera, uma sefira da palavra, né? Dos mantras, das imagens, dos rituais, e tudo aquilo que for utilizado para trazer o conhecimento para o mundo. É uma sefira de comunicação, assim como todas essas ferramentas que estão listadas aqui. É uma comunicação. Essas energias mais sutis, elas têm que ser trazidas para o mundo. Então, por isso, ela está na esfera de Hod. É importante entender, no entanto, o seguinte: Hod só vai trabalhar se ele for alimentado por Netzach. Netzach, ou seja, o intelecto puro em Hod, ele não vai ter vida suficiente para apresentar qualquer coisa de útil, de concreto, a não ser quando ele está animado pela energia e pela força de Netzach, que é a sefira anterior, 7. Hod é a sefira 8, Netzach é a sefira 7. Se nós chegarmos a Netzach, nós vamos ver que Netzach, Vênus, é o lado instintivo e sentimental da nossa natureza. Quer dizer, é o nosso lado artista, é o nosso lado sensitivo. Então, Netzach, na sefira 7, vai fertilizar Hod, vai jogar energias sutis em cima de Hod, permitindo que a sua atividade criativa, permitindo que Hod tenha uma atividade criativa, através da condução dessas forças elementais até a consciência. Quer dizer, preciso de uma ferramenta para ancorar essa energia. Essa energia sutil, volátil de Netzach, ela tem que ser catalisada, ela tem que ser ancorada em Hod. Então, Hod é a sefira do oráculo. Todos os rituais, todas as imagens, todos os mantras, tudo aquilo que é utilizado para trazer um conhecimento oculto para o mundo real está em Hod. É uma sefira de comunicação. O tarô, uma coisa interessante é que cada um tem as suas preferências. Tem gente que gosta de búzios, tem gente que gosta de tarô, tem gente que gosta de outros oráculos, né? Então, eu, do meu lado, eu prefiro o tarô. Eu gosto de tarô, porque o tarô, eu me afino melhor com o tarô. E ao apresentar o tarô aqui como ferramenta de autoconhecimento, obviamente eu não estou querendo impingir o tarô em ninguém. Eu estou apresentando uma ferramenta e como ela funciona. Há várias outras ferramentas, cada um, de acordo com a sua preferência, pode escolher, desde que conheça os caminhos para poder adaptar essa ferramenta ao autoconhecimento, né? Então, por que o tarô? Por que o tarô é poderoso? Porque ele atinge a gente pelo sentido mais abrangente, que é a visão. Você captura o significado, o conteúdo simbólico dos arcanos através da visão. Então, você associa esse conteúdo simbólico a um conhecimento que é resgatado do inconsciente ou algum tipo de arquivo qualquer pertinente à situação e ligado a esse conteúdo. Então, existe sempre uma associação a ser feita da imagem, do simbolismo do arcano a um conteúdo de conhecimento que tem que ser resgatado do interior. Agora, não basta, é importante sempre que a visão, embora ela seja um sentido muito amplo, tá certo? Ela necessita
sempre está associada a um outro que complete ou preencha essas suas lacunas. A visão em si ela não é onipotente, tá certo? Ela não consegue oferecer tudo em sua plenitude. Então ela precisa de se associar a um outro sentido que, agora friso bem, é um sentido que não é físico, é um sentido mais sutil, que vai complementar a visão na interpretação do tarô. No nosso caso aqui, esse sentido ele se chama cromolador. Apenas para ter uma informação, nós temos na realidade 14 sentidos, 7 físicos, 3 psíquicos e 4 espirituais. Não vamos entrar nisso agora, mas o cromolador, digamos, seria um sentido físico. Esse sentido físico tem, entre outras, ele trabalha com cor, ele trabalha com imagem e ele é muito mais do que você distinguir uma cor. É você aprender, sentir como é que aquela cor afeta você de alguma forma. Como é que é o azul, qual é o efeito do azul sobre as pessoas, o efeito do vermelho, o efeito do verde, tudo isso. E é esse tipo de, de conhecimento que faz com que determinados locais específicos sejam pintados com determinadas cores. Por exemplo, os hospitais usam muito verde, o pessoal de saúde usa muito verde, porque o verde é uma cor de saúde, é uma cor que puxa para a saúde. Então, e assim por diante. Então, e uma das outras características do cromolador é a possibilidade de facilitar a interpretação de símbolos. A interpretação de símbolos através da sua vibração e através da conexão daquilo, a conexão desses símbolos com o seu inconsciente faz com que você perceba os significados das imagens e estabeleça uma comunicação mais precisa com ele. Então, esse é o sentido que é associado à visão no caso do uso do tarô, é o cromolador. Se alguém tiver interessado em estudar esses sentidos, depois eu posso passar para os interessados as fontes de pesquisa sobre isso. Esses sentidos mais sutis que complementam a imagem, no caso do cromolador, ou então ele é conduzido por ela, eles são mais sutis que os demais, dos 5 sentidos tradicionais, e na maioria das pessoas ele está adormecido ou relegado ao esquecimento. Ele precisa ser despertado, ele precisa ser trazido à tona, e isso é um verdadeiro processo de reeducação para a reativação das potencialidades inatas do ser humano. A origem verdadeira do tarô até hoje é um mistério. Existem muitos relatos, alguns deles até bastante interessantes e fidedignos, que um pouco mais adiante eu vou tentar mostrar também, mas, de um modo geral, o que a tradição oral ela nos apresenta o tarô como uma versão do livro de Thoth. Ele era um deus egípcio que era responsável, a ele é atribuída a criação da escrita, das ciências, das artes, da magia e entre outras realizações que eram então atribuídas a Thoth. A representação mais comum dele era de um escriba com cabeça de íbis. E, segundo os relatos, segundo a tradição, o livro de Thoth tem mais de 20 mil anos. E, obviamente, então, fica claro que ele seria anterior ao aparecimento da civilização egípcia. Ele continha segredos dos diversos mundos e divulgação, o acesso a esses segredos dava aos faraós e dava aos seus possuidores, que eram os faraós, os mandatários, os sacerdotes, um poder assombroso, um poder enorme
que fazia com que eles fossem respeitados e temidos por todos aqueles que conviviam e deles se aproximavam. As representações do Deus Tote, ele aparece de várias formas no tarô. Aqui a forma mais comum dele é a forma, vocês veem aqui, um escriba em cima de uma balança, né? Esse aí é um arcano 54, que na realidade ele é um valete de espadas. O que está acontecendo aqui, você vê o seguinte, essa figura aqui é a figura que aparece normalmente quando Tote está na presença de Osíris e está sendo feito o julgamento das almas. Nesse caso, ele apresenta de um lado no coração do morto e do outro lado a pena de Maat. A lenda diz, o mito diz, que se o coração pesasse mais do que a pena, ele seria devorado pelo animal que está aqui prestes a fazer a sua refeição. Outra representação do deus Tote é representada aqui nessa figura do arcano 1, do mago, é a Ibis. Aqui a Ibis representando talvez o conhecimento, porque ela está, depois nós vamos analisar um pouco mais esse arcano, em outro estágio desse vídeo, e esse aqui seria o conhecimento necessário para a utilização dos elementos no caminho a ser trilhado pelo mago. Aqui também aparece num outro arcano a figura do Tote. Aqui, Tote está sendo representado nesse arcano 48 pela Lua. Tote era um deus lunar. E aqui, essa figura aqui, ela representa Osíris depois de ressuscitado e prestes a entrar no mundo dos mortos, que está representado aqui por esse portal negro. E o Tote, como deus lunar, está protegendo Osíris, porque ele está assim aqui acima do sol da meia-noite, que é o sol da escuridão, da entrada nesse mundo dos mortos. A outra representação é a representação do babuíno, representada aqui no Rei de Copas. A representação de Tote como babuíno tem várias explicações, mas talvez a mais plausível, a mais é aquela que dizia que ele era associado a Tote porque os babuínos tinham o hábito de fazer ruídos para a lua, de uivarem ou coisa parecida para a lua. E a lua e o Tote era um deus lunar. Então, essa é uma das possibilidades para explicar por que o babuíno representa Tote. Narra a tradição que os sacerdotes de Mênfis, que era a cidade onde se fazia o culto do deus Ptah, eles pressentiram uma queda iminente da civilização egípcia. E ela estava ameaçada por invasores e pela própria decadência do império. Resolveram então preservar esse conhecimento oculto, todo aquele conhecimento oculto que existia no Egito, através de um recurso que não despertasse interesse nem suspeita sobre a sua verdadeira natureza, para que ele pudesse ser preservado e guardado para ser utilizado posteriormente pelas futuras gerações, depois que passasse a ameaça da invasão e a ameaça da decadência. Um dos relatos conhecidos a respeito do tarô é feito por Kurt de Gebelin. Kurt de Gebelin, ele era um francês, né? E ele costumava dizer que o tarô nada mais era do que um livro
uma estrada real da vida. O significado da palavra tarô seria estrada real da vida. Na opinião dele, o tarô se originou no Antigo Egito e representava a história da criação do mundo e das 3 primeiras eras. Os 4 naipes, isso aí é a opinião dele, né? Se destinavam a representar os 4 estados políticos do Egito e como eles se organizavam, né? Uma conferência que ele teria proferido para uma plateia numerosa, ele reportou o fato de que a humanidade possuía um livro de extrema sabedoria, né? Mas que não tinha consciência da importância desse livro e do valor que ele tinha, do conhecimento oculto que ele tinha dentro dele. Um verdadeiro tesouro. Para Gobelin, os ciganos foram os egípcios que se dispersaram pela Europa. E também eles teriam introduzido o tarô na Índia. Esse fato pode ser comprovado, já que a língua cigana é um dialeto puro do sânscrito, que é o idioma erudito do hindu. Por isso, para alguns autores, a palavra tarô parece ser derivada da palavra cigana tar. Tar significa o mago das cartas, e que em sânscrito tem o nome de Taru, que também significa estrada real da vida. Então, seguindo nessa sequência, em 1398, os ciganos chegaram à Europa oriundos da Boêmia e espalharam pela Suíça, Itália e depois pela Espanha. Então, através do tarô dos boêmios, que é um tarô que ainda existe até hoje, se atribui a expansão do tarô e da cartomancia por toda a Europa. Outra pessoa, outro estudioso que também relatou a origem do tarô, que acreditava também que ele vinha do Egito, é Eliphas Levi. Ele dizia que ele foi o primeiro a perceber associações possíveis entre o sistema cabalista dos hebreus e as lâminas do tarô. Aliás, ele era judeu. Os 22 caminhos da árvore da vida na Cabala, eles teriam uma correspondência precisa com os 22 arcanos maiores do tarô. Ele assegura ainda que o tarô é o livro atribuído pelos hebreus a Enoque, que é o 7º mestre do mundo depois de Adão. Também a Hermes Trismegisto, pelos egípcios, e a Cadmus, que é o misterioso fundador de Tebas, e nesse caso seria o mito grego. Ele dizia ainda, essa frase que eu vou ler aqui, também ela é atribuída a Eliphas Levi. Ele dizia o seguinte: tal a importância que ele dava, o valor que ele dava ao tarô. Como um livro cabalístico erudito, todas as combinações que revelam a harmonia pré-existente entre símbolos, letras e números, o valor prático do tarô é verdadeiramente, acima de tudo, maravilhoso. Se um prisioneiro, olha essa frase, se um prisioneiro desprovido de livros tivesse apenas um tarô e soubesse como fazer uso dele, em poucos anos poderia adquirir um conhecimento universal e poderia conversar com inigualável doutrina e inexaurível eloquência. Vejam que ele dizia que, de posse de um tarô, qualquer um poderia ter acesso ao conhecimento, a todo o conhecimento do universo. Bom, nós estamos encerrando aqui essa apresentação para que ela não se estenda
demais e acabe se tornando cansativo. Agradeço, esse assunto vai continuar no vídeo número 3 e agradeço a atenção de todos e espero tê-los de volta todos na próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.